Você está olhando para um caça furtivo de 43 milhões de dólares, a máquina de superioridade aérea mais avançada que já saiu de uma pista. Um jato projetado do zero para desmontar forças aéreas inimigas inteiras antes mesmo que saibam que ele está lá. E em 4 de fevereiro de 2023, ele conseguiu sua primeira vitória aérea confirmada em quase 2 décadas de serviço na linha de frente. O alvo, um balão enorme e velho. Então é isso, o Raptor foi construído para caçar os caças mais mortais da Terra, e seu primeiro troféu oficial foi um saco de gás se movendo lentamente do tamanho de cerca de 3 ônibus. Voltaremos mais tarde para explicar exatamente como esse confronto aconteceu. Se isso te parece uma estreia um tanto absurda para o caça de superioridade aérea mais caro que o mundo já produziu, então bem-vindo, porque contrastes absurdos são exatamente a marca registrada dessa aeronave. Em exercícios de combate simulado, o F-22 acumulou uma impressionante taxa de abates contra oponentes simulados, e cada um custa cerca de 143 milhões de dólares para sair da linha de produção. Aproximadamente o que você paga por um Boeing 737 novinho em folha. Dizem que sua seção reta radar é aproximadamente do tamanho de uma abelha, embora o número real permaneça trancado atrás de muitas camadas de classificação. E sim, muitas camadas de classificação é algo que vai aparecer bastante neste vídeo. Vou fazer o meu melhor. Então, como uma máquina tão extraordinária acaba ficando famosa por estourar um balão? E por que seus pilotos já se descreveram como cobaias em um experimento fracassado? Além disso, por que os Estados Unidos construíram menos de 200 delas e depois encerraram tudo? E como um jato com um histórico extraordinário em exercícios acabou envolvido em uma crise por incidentes fisiológicos inexplicáveis? Isso é tudo o que você precisa saber sobre o F-22 Raptor. Então, o que exatamente é essa coisa por trás de toda a mitologia e do preço absolutamente exorbitante? Bem, se você tirar as lendas, o F-22 Raptor é, em termos mais simples possíveis, um caça de superioridade aérea, furtivo, monolugar, bimotor, uma máquina projetada para tomar o controle do céu e mantê-lo contra qualquer um que seja tolo o suficiente para desafiar. Quando entrou em serviço, tornou-se o primeiro caça de 5ª geração operacional do mundo. Para receber esse título, uma aeronave precisa combinar várias coisas bastante complicadas ao mesmo tempo. Formato furtivo de baixa observabilidade, supercruzeiro, a capacidade de voar mais rápido que o som sem acionar os pós-combustores, aviônica avançada, fusão de sensores que combina múltiplos dados em uma imagem clara, e agilidade de verdade. Tudo em uma única estrutura de aeronave. Muitos caças já conseguiram uma ou duas dessas características antes. O Raptor foi o primeiro a reunir todas ao mesmo tempo. Sua missão principal é a superioridade aérea. O Raptor não foi construído para bombardear cabanas de barro. Ele não foi projetado como uma plataforma de apoio aéreo aproximado pairando sobre tropas. E nunca foi feito para ser um cavalo de batalha multifunção que faz de tudo. Sua razão de existir é encontrar aeronaves inimigas, destruí-las e fazer com que os pilotos inimigos fiquem tão assustados com o céu que prefiram deixar seus caças no solo. É um caça projetado para vencer a batalha antes mesmo que o inimigo perceba que a luta começou. Então, onde essa máquina se encaixa na árvore genealógica? Bem, você pode pensar no Raptor como o sucessor direto do lendário F-15 Eagle, o caça que dominou os céus durante as décadas de 1980 e 1990. Ele é frequentemente mencionado junto com o F-35 Lightning II, mas os dois são contrapartes, não gêmeos, porque o menor monomotor F-35 é um caça multifunção, enquanto o bimotor F-22 é um especialista, construído para fazer um único trabalho, realmente muito bem. E ele é um animal completamente diferente das aeronaves furtivas, como o bombardeiro B-2 ou o F-117, que foram projetadas para entrar sorrateiramente e lançar bombas, definitivamente não para vencer um combate aéreo. E tem também a questão da raridade. Os Estados Unidos construíram 187 F-22 de produção operacional, ou 195 aeronaves, se incluirmos as 8 unidades de teste. Isso faz com que a frota de Raptors seja muito menor do que a enorme frota de F-16 da Força Aérea, e ele voa incrivelmente alto. O Raptor tem um teto operacional de 50 mil pés, o que equivale a mais de 15 quilômetros de altitude, colocando-o mais de 6 quilômetros acima do topo do Monte Everest, em um ar tão rarefeito que o voo seguro depende totalmente de pressurização, oxigênio e uma série de equipamentos de proteção. Então, o que criou o F-22? Bem, 3 palavras. A Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se encaravam através da Europa com dezenas de milhares de tanques e aeronaves prontos para agir. O caça de linha de frente dos americanos era o F-15 Eagle, e ele era magnífico, o rei indiscutível dos céus, com um histórico de combate que acabaria chegando a dezenas de abates sem uma única perda em combate aéreo. Mas o que você constrói quando seu melhor caça pode não ser bom o suficiente em 10 anos? Bem, em novembro de 1981, a Força Aérea dos Estados Unidos identificou formalmente a necessidade de um caça tático avançado, uma máquina de próxima geração para eventualmente substituir o Eagle e enfrentar as ameaças soviéticas que os analistas de inteligência já conseguiam ver surgindo no horizonte.
O Eagle estava vencendo agora, mas o agora nunca dura. Os soviéticos estavam lançando o Su-27 Flanker e o MiG-29, dois novos caças-ágeis que realmente podiam trocar golpes com o F-15, junto com uma rede cada vez mais densa de mísseis superficiais melhores, aviões radar de alerta aéreo antecipado e sistemas integrados de defesa aérea. Tudo projetado para tornar os céus da Europa Oriental letais para qualquer piloto ocidental que ousasse entrar. O medo em Washington era simples, que a confortável margem de superioridade que o Eagle desfrutava estava silenciosamente evaporando. Havia, no entanto, uma nova carta na manga dos Estados Unidos. O secreto F-117 Nighthawk havia provado que a furtividade não era uma fantasia, que realmente era possível moldar e revestir uma aeronave para fazê-la praticamente desaparecer do radar. Mas o F-117 era lento, um bombardeiro noturno angular que voava em linha reta no escuro e evitava combates. Transformar essa mágica da furtividade em um caça supersônico, ágil, capaz de superar um flanker, era um problema muito mais difícil. Ninguém jamais havia combinado visibilidade e ferocidade em combate aéreo em uma única aeronave, e muitos engenheiros duvidavam que isso sequer fosse possível. Várias pessoas impulsionaram essa ideia enorme. O general Robert Bob Dixon, do Comando Aéreo Tático, ajudou a definir o que a Força Aérea realmente queria de um jato desse tipo. E Edward P. Aldrich, como secretário da Força Aérea, conduziu o programa para uma competição decidida por protótipos voadores e não apenas por propostas no papel. Esses homens não estavam projetando uma ferramenta de contra-insurgência para guerras empoeiradas contra inimigos pouco armados. Eles estavam construindo para uma guerra aterrorizante de alta intensidade contra uma superpotência rival. O tipo de guerra que todos esperavam fervorosamente que nunca acontecesse de verdade. Spoiler, com uma boa notícia, ela não aconteceu. A escala que eles tinham em mente era impressionante. O plano original previa cerca de 750 desses caças, uma produção em escala semelhante à de um grande programa de jatos jumbo, o suficiente para reequipar toda a linha de frente do poder aéreo americano por uma geração. Em 1986, o programa já tinha uma equipe dedicada trabalhando nele, e, como um pequeno indicativo de quão profundas são as raízes desse jato, esse foi exatamente o mesmo ano em que Top Gun lotou os cinemas e fez uma geração de adolescentes correr para os escritórios de recrutamento. Assim que a Força Aérea definiu exatamente o que queria, a parte difícil começou, porque então entregou à indústria americana o desafio mais ambicioso da história da aviação. E a indústria, previsivelmente, veio correndo porque o contrato em questão valia uma fortuna. Em setembro de 1983, a Força Aérea entregou contratos de definição de conceito para 7 empresas aeroespaciais, deixando-as livres para descobrir como seria um caça-tático avançado, enquanto as gigantes de motores Pratt & Whitney e General Electric começaram a trabalhar seriamente nas turbinas que teriam que empurrar essa coisa além da velocidade do som sem pós-combustores. 7 empresas, todas desenhando sua própria versão do futuro, todas correndo atrás do mesmo prêmio gigantesco. Em setembro de 1985, a Força Aérea consolidou suas exigências em um pedido formal de propostas, e as duas qualidades que ela mais enfatizou foram furtividade e supercruzeiro. Esse segundo requisito era o verdadeiro desafio, um problema que beirava o impossível para os fabricantes de motores da época. Então chegou o momento da seleção. Em 31 de outubro de 1986, a Força Aérea reduziu todo o campo a apenas 2 equipes concorrentes, Boeing e General Dynamics, e Northrop em parceria com McDonnell Douglas. O desafio de engenharia por trás de toda essa movimentação corporativa era absolutamente insano. Os motores do novo caça teriam que levá-lo além da velocidade do som sem pós-combustores, enquanto a fuselagem permanecia invisível ao radar e ágil o suficiente para vencer um combate próximo no céu. A própria disputa dos motores ficou entre 2 projetos rivais, o Pratt & Whitney YF-119 contra o General Electric YF-120, cada equipe apostando que havia decifrado o enigma do supercruzeiro. Mesmo os favoritos tropeçaram no caminho, porém, o conceito inicial do YF-22 da Lockheed teria sido descartado e reformulado no verão de 1987, com a asa redesenhada para um formato semelhante a um diamante e uma série de aprimoramentos visando obter melhor furtividade e agilidade ao mesmo tempo. Sherman Mullen, que liderou o programa ATF da Lockheed, conduziu essa reformulação para a redução de riscos enquanto a equipe enfrentava a quantidade de problemas inéditos que tentava resolver ao mesmo tempo. Pete Aldrich havia estruturado deliberadamente toda a competição em torno de protótipos reais voando, em vez de promessas no papel, forçando ambas as equipes a realmente construir as aeronaves e provar os conceitos no ar, onde não poderiam manipular os resultados. Em 1990, após quase uma década de medo, ambição e engenharia ferozmente cara, isso já não era mais um monte de desenhos e modelos de túnel de vento. 2 jatos estranhos, angulares e com aparência alienígena finalmente estavam saindo dos hangares, prontos para voar e prontos para lutar pelo futuro do poder aéreo americano. Então, depois de todos aqueles anos de modelos e túneis de vento, finalmente se resumiu a 2 máquinas voadoras, e elas dificilmente poderiam ser mais diferentes uma da outra. Em 29 de setembro de 1990, o piloto de testes da Lockheed, Dave Ferguson, tirou o primeiro YF-22 do chão na base aérea de Edwards, na vasta e árida extensão do deserto de Mojave, e o futuro há muito prometido do poder aéreo de repente parecia bem real.
Algumas semanas depois, em 25 de outubro, o Major Mark Shackelford entrou na aeronave e se tornou o primeiro piloto da Força Aérea dos Estados Unidos a voar com ela. Mas a Lockheed não era a única equipe. A Northrop e a McDonnell Douglas haviam construído o YF-23, e se você colocar os dois protótipos lado a lado, verá duas ideias completamente diferentes do que deveria ser a vitória nos céus. O YF-23 era uma aeronave longa, elegante, quase como uma flecha serpenteante, otimizada para velocidade bruta e talvez até com furtividade superior à do seu rival. Uma máquina feita para cortar os céus em alta velocidade, basicamente invisível. O YF-22, por outro lado, era o mais robusto, com a aparência mais agressiva dos dois, projetado para agilidade e com um truque especial que o outro caça não tinha. Esse truque era a vetorização de empuxo, que é como dar ao caça uma dobradiça extra no ar, permitindo que ele aponte o nariz e faça curvas fechadas que caças convencionais simplesmente não conseguem igualar. Os projetistas da Northrop apostaram que velocidade e furtividade seriam mais importantes do que a agilidade em combates próximos. E um dos homens por trás dessa filosofia era John Yost, um engenheiro da Northrop que dedicou anos à forma elegante do YF-23. Yost e seus colegas acreditavam que tinham construído o melhor avião, e até hoje um grupo teimoso do mundo da aviação concorda silenciosamente com eles. Então, qual deles venceu? No dia 23 de abril, em 1991, o secretário da Força Aérea, Donald Rice, subiu ao palco e anunciou que o YF-22 da Lockheed havia vencido a competição e que o motor F-119 da Pratt & Whitney havia superado o F-120 da General Electric para ter o direito de equipá-lo. A justificativa pública de Rice se baseou fortemente na ideia de que a proposta da Lockheed apresentava menor risco de desenvolvimento, ou seja, a Força Aérea considerou que era uma aposta mais segura para realmente terminar o projeto dentro de algo parecido com o orçamento, sem que tudo desmoronasse em um poço sem fundo de dinheiro. Se esse julgamento envelheceu bem, é uma questão a qual vamos voltar repetidamente no vídeo de hoje. Agora imagine que você é um engenheiro da Northrop, sentado naquela sala quando a decisão é anunciada. Você passou boa parte de uma década trabalhando no YF-23. Acredita de verdade que ele é a melhor máquina e em uma única frase todo o trabalho simplesmente chega ao fim. A equipe do programa da Northrop foi efetivamente dissolvida e os dois protótipos do YF-23 viraram peças de museu. E um projeto que muitos especialistas ainda consideram a melhor aeronave furtiva foi silenciosamente relegado às notas de rodapé da história da aviação. Agora, se você está na Lockheed naquela mesma tarde, isso é algo próximo da imortalidade, porque você acabou de ganhar o direito de construir o caça mais avançado do planeta. A Lockheed havia conquistado o direito de construir um jato concebido do zero para destruir caças soviéticos em um campo de batalha europeu, justamente no momento em que o campo de batalha e, na verdade, toda a União Soviética estavam prestes a desaparecer do mapa. Em agosto de 1991, poucos meses após vencer a competição, o F-22 entrou formalmente na fase de desenvolvimento de engenharia e fabricação. A fase em que você para de sonhar e começa realmente a construir uma aeronave pronta para o serviço. O programa foi finalmente autorizado a transformar um protótipo vencedor em uma frota real de caças, com todo o dinheiro e todo o impulso político que isso implica. Então, em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética se dissolveu e deixou de existir. O inimigo mais importante para o qual o F-22 havia sido projetado para combater. Toda a razão pela qual uma sala de reuniões do Pentágono havia idealizado o caça tático avançado uma década antes, simplesmente deixou de existir como país. A Lockheed venceu o concurso de caças justamente quando a história começou a questionar se realmente precisávamos dele. O Raptor foi projetado para caçar e destruir os enxames de Su-27 e MG-29 que a Força Aérea Soviética teria lançado sobre as planícies da Europa Central. E agora a Força Aérea Soviética estava sendo dividida entre as novas repúblicas independentes, com metade de seus caças parados em pistas rachadas por falta de combustível e peças de reposição. A ameaça para a qual o jato foi construído simplesmente havia desaparecido. E havia uma segunda pergunta vinda dos críticos. A Operação Tempestade no Deserto havia terminado no início daquele mesmo ano, e nela, as aeronaves americanas de quarta geração, os F-15 e F-16, que o Raptor deveria substituir, haviam simplesmente destruído a Força Aérea iraquiana, acumulando algo em torno de 35 abates aéreos da coalizão contra 0 perdas para caças inimigos. Se os jatos que os Estados Unidos já possuíam conseguiam vencer de forma tão abrangente, a pergunta óbvia que vinha em seguida era: por que diabos você precisaria investir em um caça muito mais caro? Você já está dominando. Essa era uma grande questão do Congresso nos anos 90, onde analistas de defesa e defensores da austeridade orçamentária se reuniram para perguntar se o caça tático avançado agora era uma solução luxuosa para um problema que já tinha desaparecido. A pressão caiu diretamente sobre a Força Aérea e sobre a Lockheed, que de repente tiveram que argumentar não que o jato deles era magnífico, quero dizer, todos concordavam que ele era magnífico, mas que o mundo continuava perigoso o suficiente para justificar a construção dessa magnífica aeronave. Todo o discurso de venda teve que mudar quase da noite para o dia de nós precisamos disso para sobreviver aos soviéticos, para a ideia de que o futuro é incerto e de que não podemos nos dar ao luxo de ficar para trás diante do que vier a seguir. Era um argumento realmente difícil de sustentar em 1993, com o Muro de Berlim em ruínas e uma onda de otimismo sobre uma nova ordem mundial pacífica varrendo Washington. O Raptor havia nascido para lutar uma guerra que a história simplesmente cancelou, e pelos anos seguintes, seus defensores tiveram que continuar insistindo que outro oponente perigoso
perigoso eventualmente surgiria para tornar todo o investimento colossal justificável. Agora, eles acabaram se mostrando certos, é claro, mas em meados dos anos 1990, isso era muito mais um argumento do que um fato. Apesar de toda essa preocupação estratégica, o metal continuava sendo montado em uma fábrica em Marietta, na Geórgia, e em 9 de abril de 1997, o primeiro F-22A representativo de produção finalmente saiu à luz do dia. E eles não fizeram isso discretamente. A cerimônia de apresentação contou com lasers, fumaça, música emocionante e uma grande dose de encenação patriótica. O tipo de espetáculo que você esperaria para um super-herói saindo das sombras, e não para um avião saindo de um hangar. Mas ainda assim, foi muito impressionante. Eles o batizaram de Raptor 1 e lhe deram um nome pomposo de Espírito da América. Parece nome de barco antigo. Enfim, o presidente Bill Clinton, como mencionamos antes, chamou o novo jato de catalisador para uma revolução do poder aéreo. O que é uma descrição e tanto para uma aeronave que ainda não tinha voado nem um minuto. Todo o evento foi planejado para lembrar ao Congresso e ao público exatamente no que seus bilhões estavam sendo investidos durante todos aqueles anos de incerteza e para afirmar que o Raptor era real, estava ali e valia cada centavo. Se todos nos comitês de orçamento acreditavam nisso, já é outra história. Mas o verdadeiro teste veio 5 meses depois, longe das máquinas de fumaça e dos discursos, em 7 de setembro de 1997. O piloto de testes da Lockheed, Alfred Paul Metz, entrou no Raptor 1 e o levou para seu voo inaugural, uma missão que durou cerca de 50 minutos, que finalmente respondeu a única pergunta que realmente importava. Será que aquela coisa realmente voaria do jeito que os engenheiros haviam prometido? Metz, um piloto de testes veterano que anos antes também havia voado o YF-23, era tão qualificado quanto o programa poderia desejar, tendo sentado nos cockpits de ambas as visões desse futuro. A aeronave também foi construída para durar, com uma vida útil de projeto de cerca de 8.000 horas de voo, o que equivale a cerca de 30 anos de uso comum em tempos de paz, antes de a estrutura estar desgastada. Esse é um caça que você compra uma vez e espera que ainda esteja voando quando os primeiros pilotos que você colocou lá já tenham se aposentado há muito tempo. O Raptor nunca foi feito para ser barato, mas ele foi, sem dúvida, projetado para ser um investimento permanente e geracional em dominar os céus. Nem tudo correu bem depois que as comemorações terminaram, porque a parte mais difícil desse jato nunca foi aquela parte mais simples. Em 1999, sérios atrasos no desenvolvimento de software começaram a aparecer, e isso importava muito, porque a aviônica do F-22, os milhões de linhas de código que integram seus sensores e operam seus sistemas, representavam uma carga de computação quase sem precedentes para a época. Construir uma bela estrutura de aeronave acabou sendo, em comparação, a parte relativamente fácil do trabalho. Ensinar a aeronave a pensar foi onde o cronograma e o orçamento começaram a ficar um pouco fora de controle. Então agora, a aeronave existia no mundo, um objeto físico que você podia se aproximar e tocar, batizado e voando, e revolucionário no papel. A próxima pergunta óbvia é aquela que define toda essa máquina. O que realmente faz com que seja tão incrivelmente difícil de ver? Porque a fumaça e os lasers naquela apresentação, aquilo era só teatro. A verdadeira mágica do Raptor nunca foi o show, era o que ele não estava mostrando. Então vamos falar sobre furtividade, certo? Sem o jargão da física, porque a ideia básica é muito mais simples do que a engenharia necessária para realizá-la. O radar é um pouco como jogar algumas bolas de tênis em um quarto escuro e ver o que volta para você. Quanto mais bolas retornam, mais claramente você pode ver o que está lá dentro. Toda a arte da furtividade é moldar e revestir uma aeronave para que essas bolas de tênis ricocheteiem para outro lugar e não voltem para você. Assim você não consegue ver o que está no quarto escuro. A primeira e mais importante ferramenta nesse truque é o formato. Se você olhar para o Raptor de cima, vai notar que sua forma é construída em torno de um pequeno número de bordas cuidadosamente alinhadas com as asas, superfícies da cauda e várias linhas de painéis, todas correndo paralelas umas às outras, em vez de se espalharem em todas as direções. As caudas são inclinadas para fora e as armas ficam guardadas dentro de compartimentos internos em vez de penduradas nas asas. E até mesmo as portas desses compartimentos têm bordas em dente de serra, aqueles padrões distintos em zigue-zague. Tudo isso é projetado para direcionar a energia do radar que chega para longe de sua fonte, em vez de refletir diretamente de volta para ela. Então imagine que você é o operador de radar em um sistema soviético de mísseis superfície A, olhando para o seu visor e esperando detectar um jato americano se aproximando. Contra um caça comum, você veria um ponto brilhante e inconfundível a quilômetros de distância. Contra o Raptor, você talvez visse um pequeno lampejo do tamanho de um passarinho e então pensaria, provavelmente é uma falha. Só o formato não é suficiente, porém. A aeronave também é coberta por materiais e revestimentos que absorvem o radar, projetados para absorver energia ao invés de refletir. E a atenção obsessiva vai até os menores detalhes, porque cada fenda, fixador e emenda de painel é um potencial refletor que precisa ser controlado. Até mesmo aquela distinta cobertura dourada do cockpit faz parte do sistema, revestida com uma fina película metálica, descrita na literatura técnica como óxido de índio e estanho, que ajuda a refletir o radar e impede que a eletrônica da cabine emita uma assinatura reveladora própria. Embora pessoalmente eu acho que eles fizeram dourado porque simplesmente fica legal.
vertical. As entradas de ar são em formato de S, então o radar inimigo não consegue ver claramente as lâminas do compressor girando dentro dos motores, que de outra forma brilhariam como um farol. E os bicos de escape achatados ajudam a reduzir tanto a assinatura de radar quanto a infravermelha que fica atrás dele. Então, o quão invisível isso torna? E a resposta honesta é que ninguém, fora de um ciclo muito restrito de engenheiros autorizados, sabe ao certo. Porque a seção reta radar exata é um dos números mais altamente classificados de todo o programa. O valor variaria dependendo do ângulo e da frequência do radar. Mas o Raptor foi projetado para ser extraordinariamente difícil de detectar e rastrear, e não literalmente invisível, obviamente. O que não há dúvida é que o jato é dramaticamente mais difícil de detectar do que qualquer coisa que veio antes dele. Nada disso surgiu do nada, é claro. E para entender de onde veio a confiança institucional para tentar isso, você precisa olhar para um lugar chamado Skunk Works e um homem chamado Ben. Ben Rich comandava a lendária divisão de projetos avançados da Lockheed e viabilizou o F-117 Nighthawk, provando que a furtividade contra radares era alcançável e não apenas uma fantasia. O programa desenvolveu a capacidade de engenharia, as ferramentas e o conhecimento institucional conquistado com muito esforço que tornou possível a furtividade muito mais ambiciosa do Raptor. Ben Rich era caracteristicamente direto sobre a filosofia por trás disso, insistindo que a furtividade consistia em controlar exatamente para onde ia a energia de uma aeronave, em vez de perseguir algum sonho impossível de invisibilidade total. Toda essa mágica tem um preço brutal, é claro. A furtividade, no fim das contas, não é algo que você simplesmente adiciona e esquece. É algo que você precisa manter constantemente, de forma obsessiva e a um custo impressionante, como veremos um pouco mais adiante. Então, a furtividade é o que permite ao Raptor se aproximar dos inimigos e chegar perto sem ser visto, escolhendo o momento da luta em vez de simplesmente esbarrar nela. Mas se aproximar é só metade do que torna esse caça tão letal, porque uma vez que ele está lá, ele tem outro dom extraordinário que decide exatamente quando e onde a eliminação acontece. E esse dom é pura velocidade sustentada, consumindo pouco combustível. Certo, então vamos falar sobre os motores, porque a furtividade te aproxima, mas a velocidade também é realmente importante. Acoplados à traseira do Raptor estão dois motores Pratt & Whitney F119 PW100, cada um deles na classe de empuxo de 35 mil libras, o que significa que juntos eles empurram esse jato para frente com algo em torno de 70 mil libras de empuxo combinados. Isso é uma quantidade colossal de potência para um caça monoposto e garante ao Raptor uma habilidade que quase nada mais no céu consegue realizar. Essa habilidade é o que mencionamos antes, super cruzeiro. A maioria dos caças consegue romper a barreira do som, mas faz isso acionando os pós-queimadores, despejando combustível bruto no escapamento para uma breve e sedenta arrancada, que esvazia os tanques em uma velocidade absurda. O Raptor mantém velocidades superiores a Mach 1,5, apenas com empuxo seco, sem pós-queimador, o que equivale a mais de 1.600 km por hora, sem a penalidade devastadora de consumo de combustível. Isso significa que ele pode voar em velocidades supersônicas por longos períodos, em vez de simplesmente destruir o combustível em uma arrancada de 30 segundos. Então, imagine que você é o piloto. Você é quem está sentado em cima de dois F-119, enquanto se afasta do avião-tanque e empurra as manetes para frente. O Major Paul Max Moga, o primeiro piloto de demonstração do F-22 a explicar a aeronave para o público, descreveu esse momento melhor do que qualquer ficha técnica. Você se afasta do avião-tanque, aciona os pós-queimadores e é como se alguém tivesse colocado o mundo em avanço rápido. E então vem os bocais, que é onde as coisas ficam realmente estranhas. Se você olhar para a traseira do Raptor, vai ver que aqueles escapamentos não são redondos, são achatados e retangulares e podem girar para cima e para baixo em cerca de 20 graus. Isso é vetoração de empuxo. E isso dá ao jato um controle extra, permitindo que ele aponte o nariz e faça manobras que um caça convencional simplesmente não consegue acompanhar, especialmente em baixas velocidades, quando as superfícies de controle normais começam a perder eficiência. É a diferença entre controlar com o vento passando pelas asas e controlar com a força bruta que sai dos motores. Tenho certeza de que todos vocês já viram aquelas imagens de shows aéreos. O Raptor se lançando em uma subida quase vertical, ficando praticamente de pé na cauda, girando em manobras que parecem desafiar as leis do voo. É de cair o queixo assistir a isso. Mas apontar o nariz para o céu e perder toda a sua velocidade é uma maneira fantástica de morrer em um combate aéreo de verdade. Porque uma vez que sua energia acaba, você vira um alvo lento e fácil. O verdadeiro valor de combate do Raptor não está nos truques de exibição. É o gerenciamento de energia, colocar um míssil no lugar certo do céu antes que o outro cara sequer saiba que você está lá e manter velocidade suficiente para sair quando quiser. E ainda tem a realidade física de puxar forte nessa máquina. O Raptor consegue sustentar uma curva de 9G e com essa carga, sua cabeça de repente pesa muito mais do que normalmente. Seu sangue tenta sair do seu crânio em direção às suas botas. E sem um traje de pressão apertando suas pernas e muita prática para fazer força com grunhidos, você começa a perder a visão e depois apaga completamente. O jato aguenta muito mais do que os frágeis humanos presos dentro dele. Nós não somos muito bons nisso. O corpo é assustador. Os motores são assustadores. Mas se você sentasse com as pessoas que realmente pilotaram e perguntasse o que tornava o Raptor imbatível,
quase nenhum deles apontaria para a estrutura da aeronave. Eles apontam para o cérebro, os sistemas por trás do vidro que decidem a luta muito antes de alguém se aproximar. Então vamos entrar nesse cérebro, porque o Raptor é meio que um centro de comando voador. Esqueça a imagem de Hollywood de um piloto de caça esticando o pescoço na cabine, procurando o inimigo pelo vidro com o polegar pairando sobre o gatilho, porque pilotar o Raptor em combate quase não tem nada a ver com olhar pela janela. Tem tudo a ver com ler uma tela que já analisou todo o campo de batalha para você. No centro disso está o radar AN/APG-77. E este não é o prato mecânico que os caças mais antigos usavam. É uma matriz ativa de varredura eletrônica, o que significa que, em vez de uma única antena girando fisicamente para apontar para um alvo, ele possui uma placa fixa repleta de centenas de pequenos módulos, transmissores e receptores, que direcionam o feixe do radar eletronicamente, na velocidade da eletricidade, sem nenhuma peça móvel. Isso permite que ele varra o céu, rastreie um enxame de alvos ao mesmo tempo e salte entre eles mais rápido do que qualquer radar mecânico poderia sonhar. Ele também possui modos de baixa probabilidade de interceptação, que espalham um sinal de forma tão inteligente que o receptor de alerta do inimigo mal consegue perceber que foi detectado. Mas o radar é apenas um dos sensores do Raptor. O caça também possui sensores passivos, sistemas que apenas escutam em vez de transmitir, captando emissões de radar inimigas e comunicações, sem emitir um único pulso que possa denunciá-lo. Agora, se você juntar tudo isso, o radar ativo, a escuta passiva, os dados recebidos de outras aeronaves aliadas, você tem algo que os caças mais antigos não conseguiam fazer. Os caças antigos despejavam todas as informações para o piloto como dados brutos separados. Um ponto aqui, um tom de alerta ali, deixando o ser humano costurar tudo freneticamente para formar um quadro, enquanto também pilota o maldito avião. O Raptor faz essa integração para você. A fusão de sensores dele pega os retornos do radar, as detecções passivas e as informações do datalink e junta tudo em contatos únicos, claros e confirmados. Então, em vez de olhar para uma confusão de sinais contraditórios, o piloto vê um alvo coerente, com tudo que o caça sabe sobre ele reunido em um só lugar. Imagine que você está sentado no cockpit, olhando para 3 telas coloridas e um head-up display amplo. Você não vê pontos piscando, você vê o campo de batalha desenhado para você com símbolos claros, cada ameaça identificada e priorizada, tudo isso reunido antes que o inimigo sequer tenha ideia de que você existe. Não é mais Top Gun, é mais como jogar xadrez em 4 dimensões a 1.600 km/h, movendo as peças com calma enquanto seu oponente nem sabe que existe um tabuleiro. Os pilotos que migraram de caças antigos descrevem o salto na consciência situacional como a coisa mais desorientadora da aeronave. A sensação de repente saber tudo quando você passou a carreira inteira sabendo quase nada. Os Raptors também se comunicam entre si por meio de algo chamado Intra-Flight Data Link, que permite que uma formação compartilhe todas essas informações integradas silenciosamente, de jato para jato, sem transmitir em canais que um inimigo poderia detectar. Um voo de 4 Raptors efetivamente reúne seus olhos e ouvidos em uma única imagem compartilhada. Então, um alvo avistado pela aeronave líder aparece instantaneamente na tela de cada ala. Tudo isso está lá em cima, a mais de 50.000 pés de altitude, observando ameaças que não conseguem subir para alcançá-lo e não conseguem vê-lo chegando. O Raptor te encontra, te identifica e se posiciona para o abate, enquanto você ainda está tentando interpretar sinais brutos do radar em uma altitude mais baixa. Então, agora que ele pode ver todo o campo de batalha e se mover por ele à vontade, a pergunta óbvia é aquela que realmente importa em uma guerra. Como é que esse negócio atira? Então, aqui está o problema que os projetistas do Raptor tiveram que resolver. Mísseis externos são ótimos para poder de fogo. Você pode prender uma dúzia deles sob as asas e parecer realmente ameaçador na pista. Mas, eles são absolutamente terríveis se a sua principal preocupação é, por favor, não me veja. Porque cada míssil pendurado ali no fluxo de ar é um bloco duro e angular que aparece no radar inimigo e joga fora todo aquele trabalho obsessivo de modelagem furtiva de uma só vez. Então, o Raptor esconde suas armas dentro do próprio corpo. A configuração padrão de armamento ar-ar é de 6 mísseis AIM-120 ANRAAM, guiados por radar, guardados em um grande compartimento na barriga, além de 2 AIM-9 Sidewinder, guiados por calor, armazenados em compartimentos menores nas laterais. Quando chega a hora de disparar, as portas se abrem por uma fração de segundo. Braços hidráulicos literalmente empurram os mísseis para baixo e para fora da aeronave, e as portas se fecham rapidamente de novo, preservando o formato furtivo, exceto por aquele breve instante de vulnerabilidade. É um belo exemplo de engenharia bem resolvida, e isso significa que o Raptor pode te eliminar sem nunca comprometer o disfarce que o aproximou. Existe uma desvantagem, naturalmente, porque sempre há 6 ANRAAMs e 2 Sidewinders é um arsenal menor do que o de um caça de 4ª geração carregado de pontos de fixação externos.
O Raptor aceita menos disparos em troca de permanecer invisível, o que é uma troca que faz todo sentido quando você lembra que o trabalho dele é vencer a luta antes que alguém saiba que ela começou, de preferência nunca entrando em uma briga onde você já gastou uma dúzia de mísseis logo de cara. E se os mísseis acabarem e a luta virar um verdadeiro combate corpo a corpo, o Raptor ainda tem com o que lutar. Enterrado na raiz da asa direita, escondido atrás de sua própria portinhola furtiva, que só se abre quando necessário, está um canhão Vulcan M61A2. Um canhão rotativo de 6 canos de 20mm, carregada com 480 projéteis. E isso parece muita munição, até você descobrir que essa coisa consome sua munição a milhares de tiros por minuto, o que significa que todo o carregador acaba em apenas alguns segundos de fogo contínuo. É uma arma de último recurso, mas de perto, a agilidade do Raptor o torna letal. O capitão Phil Hans Colome, um dos primeiros pilotos do F-22, resumiu com confiança: "Nós vamos fazer curva mais fechada do que qualquer um." Os compartimentos não servem apenas para combate ar-ar. O Raptor pode carregar bombas guiadas de precisão internamente nesse mesmo espaço ventral, o que foi muito importante quando ele finalmente entrou em combate anos depois de entrar em serviço. Tudo isso resulta em uma máquina que pode enxergar sem ser vista, se mover mais rápido do que quase qualquer coisa no céu e atacar de dentro do seu próprio silêncio blindado. E toda essa genialidade, cada pedacinho dela teve um preço. Um preço literal de fazer chorar, um preço politicamente explosivo. Vamos voltar àquele número de antes, 750. A Força Aérea originalmente queria cerca de 750 desses caças, o suficiente para reequipar toda a sua linha de frente por uma geração. O número que realmente saiu da linha de produção, pronto para combate, foi de apenas 187, além de alguns protótipos de teste. Isso é um corte de aproximadamente 75%. Uma frota planejada para ser uma grande força permanente e que acabou sendo entregue como um pequeno esquadrão de elite de balas de prata que você só usaria nos alvos mais perigosos. Então por que essa redução tão drástica? E isso, é claro, se resume ao dinheiro, porque sim, é caro. O programa total costuma ser citado em algo em torno de 62 bilhões de dólares. Se você dividir esse valor pelo total da frota operacional, e você está olhando para algo como o custo de um estádio da NFL para cada Raptor no ar. Com o fim da Guerra Fria e os orçamentos ficando mais apertados ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, o Congresso continuava fazendo a mesma pergunta difícil: quantas dessas maravilhas banhadas a ouro nós realmente precisamos? E a resposta só continuava diminuindo. Havia, em teoria, uma maneira óbvia de reduzir esse custo unitário brutal: vender alguns para seus aliados, espalhar as despesas de desenvolvimento e produção por um pedido maior. E o preço por jato cai para todos, inclusive para a Força Aérea dos Estados Unidos. Muitos aliados próximos também estavam interessados, com Japão e Israel de olho no Raptor como exatamente o tipo de seguro de superioridade aérea que queriam estacionado em suas pistas. Mas, em 1998, o Congresso fechou essa porta de vez. A Emenda Bay, nomeada em homenagem ao congressista de Wisconsin David Bay, virou lei nos Estados Unidos e proibiu categoricamente a exportação do F-22 para qualquer país. Sem negociações, sem exceções. O argumento por trás disso era proteger segredos, porque os revestimentos furtivos do Raptor, seu radar, sua fusão de sensores e suas técnicas de fabricação estavam entre as tecnologias mais secretas que os Estados Unidos possuíam, e vender o jato para o exterior significava arriscar que tudo isso vazasse para um adversário. Mas o argumento contrário também era igualmente válido. As exportações teriam reduzido os custos e fortalecido aliados que enfrentavam as mesmas ameaças. Todos os lados dessa questão tinham um ponto legítimo, e é exatamente por isso que se tornou uma disputa tão amarga e duradoura. Imagine estar no lugar do Japão em meados dos anos 2000. Você está olhando para o outro lado de uma estreita faixa de mar, para uma China que está se modernizando rapidamente. Você tem o orçamento, você está com o talão de cheques aberto, e a única aeronave que você quer, acima de todas as outras, é o F-22. E a resposta de Washington desculpe, amigo, esse aqui não está à venda. A Força Aérea de Autodefesa do Japão pressionou muito pelo Raptor no final dos anos 2000, e eles ficaram bastante frustrados ao serem informados. Sim, você pode olhar, mas não pode tocar. Eles acabaram procurando em outro lugar e terminaram voando o F-35, que sempre foi o prêmio de consolação, e não aquilo que eles realmente queriam. Não que o F-35 não seja legal, ele é extremamente legal, só é diferente. Se você quiser uma análise mais aprofundada desse assunto, é só avisar. Agora, nem todo mundo lamentou o pequeno número de Raptors, veja bem, porque o jato teve seus críticos de língua afiada desde o início. Pierre Sprey, um cético de longa data em relação a caças de alta tecnologia e alto custo, que foi uma pedra no sapato do Pentágono por décadas, descartou tudo isso em termos contundentes, chamando o famoso F-22, abre aspas, menos uma ave de rapina ágil e de visão aguçada do que um urubu lento e meio cego. E voltaremos depois para discutir se Sprey tinha razão ou não, porque esse homem fez carreira sendo deliberadamente e provocativamente rude sobre aeronaves como esta.
Então, o programa estava em uma posição estranha. Os Estados Unidos haviam construído o caça de superioridade aérea mais capaz do planeta. Depois limitou a frota a menos de 200 unidades e aprovou uma lei garantindo que nenhuma nação aliada pudesse comprar um para ajudar a dividir os custos. Era raro, era secreto e era super caro. A única coisa que restava provar era se ele realmente conseguiria cumprir a função para a qual custou tanto para ser construído. E no momento em que o Raptor finalmente entrou em serviço na linha de frente, ele começou a responder a essa pergunta da maneira mais incrível possível, destruindo todos os outros caças que os Estados Unidos podiam colocar contra ele nos treinamentos. Então, depois de 2 décadas de ambição, redesenhos, disputas orçamentárias e uma proibição de exportação, a pergunta que finalmente importava era simples: essa coisa realmente funciona? Em dezembro de 2005, a Força Aérea declarou que o F-22 havia alcançado a capacidade operacional inicial e o 27º Esquadrão de Caça, na base aérea de Langley, na Virgínia, tornou-se a primeira unidade operacional de Raptors, um esquadrão real desses jatos, pronto para voar em missões reais em vez de voos de teste sobre o deserto. Não demorou para o mundo descobrir o que isso significava. Em janeiro de 2006, os F-22 realizaram suas primeiras missões operacionais de defesa aérea do território, patrulhando de verdade os céus americanos. Mas o momento em que a lenda realmente ganhou força foi nos campos de exercícios, onde o Raptor enfrentou os melhores caças que os Estados Unidos podiam reunir e passou a derrotá-los completamente em combates simulados, repetidas vezes sem nem mesmo fazer esforço. O placar foi de 144-0. Durante a primeira semana do Northern Edge 2006. Oficiais da Força Aérea relataram que os F-22 conseguiram 144 vitórias simuladas em combates aéreos sem perder um único Raptor. Essas foram decisões de exercícios, abates, contabilizados em jogos de guerra elaborados, e não aeronaves reais caindo do céu ou no campo de batalha. Mas o resultado ainda foi surpreendentemente desigual. Agora, ninguém morreu, mas essa desigualdade enviou uma mensagem muito clara para todas as forças aéreas do mundo que estavam prestando atenção, e isso incluía todas elas. Mas quão desequilibrado? Bem, imagine um esporte em que um time marca 144 gols e não sofre nenhum durante toda a temporada. E você começa a entender o quanto o Raptor dominou completamente os caças de gerações anteriores contra os quais voou. Os pilotos dos F-15 e F-16 do lado adversário não eram amadores. Eles eram alguns dos pilotos de combate mais experientes do mundo e passaram esses exercícios sendo abatidos repetidamente por um inimigo que a maioria deles nunca viu no radar antes do aviso de míssil. Para ser direto, a proporção de abates foi absolutamente sem precedentes. O brigadeiro-general Burton Field, que comandou a primeira ala de caça nos primeiros anos de serviço dos jatos, já tinha claramente parado de ler os céticos nesse ponto, citando: "Eu não sei o que as pessoas têm lido, mas essa coisa é um monstro, é mais manobrável do que qualquer coisa que existe por aí." Tudo isso era, por qualquer padrão sensato, uma loucura. Um caça detectaria, identificaria e abateria uma aeronave inimiga antes que esse oponente sequer soubesse que o Raptor estava no mesmo espaço aéreo, e então se reposicionaria calmamente para fazer o mesmo com o próximo. A furtividade o aproximava, a fusão de sensores mostrava exatamente onde todos estavam, e o Super Cruise permitia que ele ditasse cada combate em seus próprios termos. Os pilotos adversários, segundo todos os relatos, achavam a experiência completamente desmoralizante, o que é justamente o objetivo de treinar contra algo que você espera que seu inimigo nunca tenha. Em fevereiro de 2007, o Raptor levou essa reputação para o exterior pela primeira vez, sendo enviado para a base aérea de Kadena, em Okinawa, no Japão. Estacionar um esquadrão dos caças mais avançados do mundo no Pacífico Ocidental foi uma decisão deliberada, um sinal claro direcionado diretamente à China, que estava se modernizando rapidamente. O caça não estava apenas se destacando em simulações de guerra em Nevada. Ele estava estacionado em uma pista de decolagem, a uma distância de ataque do exato tipo de adversário de alto nível para o qual havia sido idealizado para combater. Agora, antes que você se empolgue demais, alimentando as lendas, uma dose necessária de realidade. Exercícios não são guerras. Conseguir 144 abates simulados contra aeronaves amigas, seguindo regras de exercícios, não é o mesmo que sobreviver a uma guerra real contra um inimigo. Os Raptors provaram que podiam vencer o combate de treinamento de forma mais abrangente do que qualquer coisa na história. Se poderiam vencer uma guerra de verdade, era uma pergunta que só uma guerra real poderia responder. E o caça passaria toda a sua carreira, notoriamente, sem travar a guerra para a qual foi construído. Mas, como se vê, por mais incrível que o Raptor seja, também é muito difícil de manter em operação. Porque, enquanto o Raptor estava ocupado humilhando todos os outros caças do arsenal americano, as equipes de solo encarregadas de mantê-lo voando estavam aprendendo uma lição muito diferente e muito cara sobre o que realmente é necessário para colocar um caça furtivo no ar. Então, para cada hora glamourosa que um Raptor passa cortando o céu, alguém em terra passa horas exaustivas cuidando dele para que possa voar novamente. O piloto ganha a capa da revista, o indicativo de chamada e o aplauso do público nos shows aéreos. O mecânico fica com o concerto às 3 da manhã sob uma luz de trabalho, dando um jeito naquela coisa. Nos primeiros anos, os números eram de fazer qualquer um chorar. O F-22 exigia cerca de 30 horas de manutenção dedicada para cada hora que passava voando.
Uma grande parte desse trabalho vinha justamente da furtividade, porque aqueles revestimentos que absorvem radar e as emendas tratadas dos painéis são delicados, coisas sensíveis que precisam ser inspecionadas, reparadas e vedadas constantemente para manter o caça tão invisível quanto prometido no folheto. Então, o que esse trabalho realmente envolve? Bem, um hangar com controle de clima, técnicos usando equipamentos de proteção e respiradores, trabalhando com revestimentos e selantes especializados, tratando cada emenda, fixador e painel de acesso, onde a energia do radar poderia vazar e denunciar o F-22. Isso não é aquela imagem de graxa e chave inglesa de um mecânico de caça de um filme antigo de guerra. É mais parecido com uma mistura de laboratório de química e oficina de funilaria. Trabalhoso, preciso e totalmente implacável com um serviço apressado. A melhor maneira de entender o apetite de manutenção do Raptor é pensar nele como um carro de Fórmula 1, e não como o Ford do seu avô. Um carro de Fórmula 1 não é uma sucata pouco confiável, é uma máquina finamente ajustada, operando no limite absoluto do que é possível, e pune a negligência de forma implacável. Se você não der a atenção obsessiva, o desempenho que o torna especial simplesmente desaparece. O Raptor é igual. Um puro sangue que só recompensa cuidados meticulosos não vale muita coisa, no momento em que esse cuidado falha. A boa notícia é que as equipes de solo melhoraram dramaticamente nisso. Em 2009, essa carga de manutenção havia caído para cerca de meia hora por hora de voo, o que a deixou abaixo do requisito de 12 horas que a Força Aérea havia estabelecido, uma melhora significativa impulsionada por melhores procedimentos, melhores materiais e equipes que simplesmente aprenderam tudo sobre o caça. A taxa de capacidade de missão, ou seja, a porcentagem da frota realmente pronta para voar em qualquer dia, subiu de níveis iniciais preocupantes, em torno de 40% para aproximadamente 63% em 2015, com alguns relatórios posteriores chegando perto de 70%. Com 63%, isso significa que cerca de 2 em cada 3 caças estão prontos para voar quando você precisa deles. Então sim, a invisibilidade do Raptor não é uma característica que o caça simplesmente possui, ficando ali de graça depois que sai da fábrica. É uma condição que as equipes de solo mantêm manualmente, turno após turno, camada após camada. E no momento em que param, a mágica desaparece. E enquanto essas equipes aprendiam a lidar com seu puro sangue exigente, reduzindo os números de manutenção ano após ano, uma luta muito diferente estava se formando, longe de qualquer hangar. Lá em Washington, nos comitês de orçamento e nos altos escalões do Pentágono, homens sem chave de fenda e sem respiradores estavam decidindo silenciosamente se deveriam parar de construir essa máquina de uma vez por todas. Os Raptors podiam dominar os céus, mas não podiam vencer Washington. E na primavera de 2009, Washington finalmente puxou o gatilho em uma batalha que o programa vinha perdendo lentamente há anos. Em 6 de abril de 2009, o secretário de Defesa Robert Gates se levantou e propôs encerrar a produção do F-22 em 187 aeronaves, redirecionando o dinheiro para outras prioridades e, acima de tudo, para o programa F-35, que tinha como objetivo levar o poder aéreo furtivo para o futuro em quantidades muito maiores. Depois daqueles anos em que a meta da frota foi reduzida de 750, este foi o momento em que alguém com real autoridade disse que o corte parava aqui e a linha de produção seria encerrada de vez. A sentença de morte do Raptor foi assinada. O raciocínio de Gates estava enraizado nas guerras que os Estados Unidos realmente estavam lutando na época. Os Estados Unidos estavam atolados no Iraque e no Afeganistão, travando campanhas de contra-insurgência contra inimigos levemente armados, sem força aérea alguma, e durante todos aqueles anos de combate, o F-22 não havia voado uma única missão em nenhum dos 2 teatros de operações. O argumento de Gates era simples. Por que continuar investindo bilhões em mais caças de superioridade aérea para derrotar uma força aérea inimiga que não existia, quando as tropas que estavam sendo atacadas em terra precisavam de drones, helicópteros e veículos blindados imediatamente? O outro lado do argumento era igualmente sério e puxava exatamente para a direção oposta. Os críticos do cancelamento apontavam que o Iraque e o Afeganistão não eram as guerras para as quais o Raptor foi construído, e que interromper a produção antes que possíveis rivais de mesmo nível, como a China e a Rússia, colocassem seus próprios caças furtivos em operação, era uma aposta perigosa em um futuro pacífico que, bem, é bastante otimista, não é? Compre 2 para você agora, dizia o alerta, e você vai desejar desesperadamente ter construído mais quando um adversário de verdade finalmente aparecer. E esse adversário de verdade não é o Afeganistão. Esse argumento ficou político rapidamente, porque um programa desse tamanho nunca é só sobre estratégia. O Raptor era montado em Marietta, Geórgia, onde a linha de produção sustentava cerca de 2.000 empregos diretos e muitos milhares mais em uma vasta rede nacional de fornecedores. O senador Saxby Chambliss, da Geórgia, cujo estado tinha mais em jogo, tornou-se um dos defensores mais determinados do jato no Capitólio, lutando para manter a linha de produção ativa contra um governo que já tinha decidido que era hora de acabar. O confronto decisivo veio no verão, em julho de 2009, após um debate intenso e uma ameaça direta de veto do presidente Obama contra qualquer projeto de lei que financiasse mais Raptors. O Senado votou para retirar o dinheiro adicional para o F-22 do orçamento de defesa. Essa votação selou o destino. O caça de superioridade aérea mais avançado já construído teria sua produção limitada a 187 unidades, e as ferramentas que os fabricavam seriam guardadas. Uma decisão que hoje parece um pouco diferente, agora que China e Rússia também possuem seus próprios caças furtivos. Agora, Gates não era um tolo, e seu argumento sobre lutar as guerras que estão diante de você, em vez da guerra que você preferiria, era forte.
Os defensores do programa não eram belicistas, e o alerta deles sobre adversários rivais alcançarem esse nível acabou se mostrando desconfortavelmente preciso em apenas uma década. Então, o número de Raptors ficou para sempre limitado. Seu futuro como uma frota pequena e insubstituível agora estava fixado em lei e orçamento. Mas, justamente quando a disputa política chegava à sua amarga conclusão, o caça enfrentou uma crise que não tinha nada a ver com dinheiro ou estratégia. E tudo a ver com os homens presos dentro do cockpit, porque o Raptor havia começado, de forma silenciosa e assustadora, a deixar seus próprios pilotos bastante doentes. Agora, o Raptor voa mais alto do que quase qualquer outra coisa no céu, acima de 50 mil pés, onde o ar é tão rarefeito que uma falha no sistema dá ao piloto apenas alguns segundos de consciência útil, não minutos, antes que tudo apague. A 50 mil pés, a temperatura externa padrão é de aproximadamente menos 56 graus Celsius, muito mais fria do que o interior do freezer da sua cozinha. A pressão do ar é tão baixa que hipóxia e descompressão rápida se tornam perigos imediatos à vida. E a única coisa que mantém um piloto vivo e consciente é o sistema de suporte de vida bombeando oxigênio pressurizado para a máscara presa ao seu rosto. Quando esse sistema funciona, você nunca pensa sobre. Quando ele falha nessa altitude, você quase não tem tempo para perceber, reagir e sobreviver. Em dezembro de 2004, um dos primeiros FA-22 caiu na base aérea de Nellis, embora os pilotos tenham se ejetado em segurança e sobrevivido. Então, em 29 de março de 2009, o piloto de testes da Lockheed, David Cooley, morreu quando seu F-22 caiu perto da base aérea de Edwards durante um voo de teste. Mas a perda que se transformou em uma reflexão nacional veio no ano seguinte. Em 17 de novembro de 2010, o capitão Jeffrey Honey, um piloto de F-22, conhecido pelo indicativo de chamada Bong, morreu quando seu Raptor caiu durante um voo de treinamento noturno sobre o Alasca. Ele tinha 31 anos. E era casado e pai de 2 filhas pequenas, um aviador habilidoso pilotando uma das aeronaves mais exigentes do mundo, em uma noite escura, em um dos ambientes mais hostis do planeta. A morte de Honey se tornou uma das disputas mais dolorosas da história do programa. A investigação oficial de acidentes da Força Aérea concluiu que as ações do piloto foram a causa, concluindo que Honey se distraiu com uma pane e não conseguiu recuperar a aeronave a tempo. Mas muitos pilotos do F-22 e a própria família de Honey passaram a acreditar que o sistema de oxigênio do jato estava envolvido e que ele pode ter estado lutando para respirar enquanto tentava pilotar, lutando contra sua própria aeronave por ar nos segundos que lhe restavam. A conclusão oficial e as dúvidas em torno dela nunca foram totalmente conciliadas. Independentemente do que aconteceu especificamente com Honey, algo estava inegavelmente errado em toda a frota. Ao longo de 2011, pilotos do F-22 começaram a relatar um grupo assustador de sintomas no ar. Tontura, desorientação, confusão, uma sensação de neblina mental que não deveria estar presente na cabine de um jato viajando mais rápido que o som. Havia até um nome para um sintoma persistente, sobre o qual os pilotos conversavam entre si. O Major Jeremy Gordon, piloto de F-22 da Guarda Aérea Nacional da Virgínia, foi direto. Entre os pilotos de F-22 existe um termo, a tosse do Raptor. Os homens saíam da cabine tossindo e tontos, e ninguém conseguia dizer ao certo o motivo. E isso afeta a confiança do piloto. Eles estão presos ao caça mais avançado já construído, uma aeronave que vence todas as batalhas em que é enviada, e já não podem mais ter confiança de que ela não vai, silenciosamente, privar seus cérebros de oxigênio a 50 mil pés de altitude. Então, em maio de 2011, a Força Aérea tomou uma medida drástica. No dia 3 de maio, ela colocou toda a frota de F-22 em solo. Cada um desses caças caríssimos e imbatíveis, enquanto os investigadores tentavam descobrir o que estava envenenando ou privando os pilotos de oxigênio. Então é isso, a aeronave de superioridade aérea mais avançada do planeta, o jato que tinha feito 144-0 em exercícios, ficava parada em silêncio em seus hangares climatizados, porque as pessoas que tentavam pilotá-lo já não podiam mais confiar nele. A suspensão durou quase 4 meses, com a frota voltando a voar de forma limitada em setembro de 2011, sob restrições rigorosas e monitoramento intenso. O Pentágono insistiu que estava levando o perigo a sério. O capitão John Kirby, um porta-voz do Pentágono, colocou a situação em termos diretos. Segurança é um jogo de soma zero. Se for necessário, o secretário vai manter a frota em solo. Bem, foi exatamente isso que fizeram, aceitando que o caça mais avançado do arsenal americano não valia absolutamente nada se não pudesse voar com segurança. Esse foi o ponto mais baixo de toda a vida do Raptor. Não foram os cortes no orçamento, nem a proibição de exportação, nem mesmo o cancelamento. Esse foi o momento em que os próprios pilotos do jato olharam para a máquina que adoravam pilotar e silenciosamente admitiram que tinham medo dela. Um caça que podia superar, subir mais alto e atirar melhor do que qualquer coisa no céu tinha uma falha profunda em seu sistema de suporte de vida que a força aérea mais avançada do mundo não conseguiu encontrar ou consertar imediatamente. E o processo oficial, com sua suspensão de voos, restrições e investigações cuidadosas, não satisfez todos que pilotavam aquela coisa. Porque, enquanto os chefes analisavam gráficos e os engenheiros tentavam encontrar falha, 2 pilotos do F-22 decidiram que esperar o sistema se resolver já não era algo que estavam dispostos a fazer.
primavera de 2012. A Força Aérea tinha mantido a frota em solo, depois a liberou com restrições e estava estudando o problema do oxigênio de todos os ângulos possíveis, mas mesmo assim os sintomas continuavam aparecendo. Dois dos homens sentados naquele cockpit decidiram que já tinham esperado tempo demais para que o sistema se consertasse sozinho, e o que fizeram em seguida foi algo quase inédito nas Forças Armadas Americanas modernas. Em maio de 2012, o Major Jeremy Gordon e o Capitão Joshua Wilson, ambos pilotos de F-22 da Guarda Aérea Nacional da Virgínia, foram à televisão nacional e disseram abertamente que não se sentiam mais confortáveis em voar o jato enquanto o problema do oxigênio não fosse resolvido. Dois pilotos da ativa rompendo as fileiras, publicamente, de uniforme, para questionar a segurança de sua própria aeronave de linha de frente é o tipo de coisa que não acontece em uma cultura baseada em cadeia de comando e profissionalismo silencioso. Eles sabiam o que estavam arriscando ao falar e mesmo assim fizeram. A frase que veio depois sobre o F-22 foi tirada de um e-mail lido em voz alta durante a reportagem da CBS, escrito por um piloto não identificado que dizia, abre aspas, sinto que faço parte do grupo de macacos de laboratório mais caro já reunido. O próprio Wilson disse que os pilotos se sentiam como coletores de dados, e a pressão funcionou. O secretário de Defesa, Leon Panetta, interveio e ordenou uma série de medidas concretas, incluindo manter os F-22 mais próximos de pistas de pouso potenciais durante os voos e acelerar a instalação de um sistema de oxigênio reserva em toda a frota, e exigindo relatórios mensais de progresso que chegassem diretamente à sua mesa, até que o problema fosse resolvido. George Little, o secretário de imprensa do Pentágono, falando em nome de Panetta, explicou de forma clara, citando, o secretário Panetta acredita que o departamento deve fazer tudo possível para garantir a segurança dos pilotos e minimizar os riscos de voo. Essa foi a liderança civil dizendo à Força Aérea que isso já tinha durado tempo demais. As coisas finalmente ficaram sérias. Em meados de 2012, os engenheiros que estavam atrás da falha finalmente chegaram a um provável culpado. E não era algum tipo de veneno vazando para o suprimento de ar. A principal explicação se concentrou no colete de pressão do piloto e na válvula que o controlava. Uma peça de roupa projetada para comprimir o peito durante manobras de alta força G, que, sob certas condições, parecia inflar quando não deveria e restringia fisicamente a capacidade do piloto de respirar, trabalhando contra ele em vez de a favor dele. Combine isso com dúvidas sobre a filtragem no sistema de oxigênio e você tinha um sistema de suporte de vida que podia deixar o piloto lutando contra o próprio equipamento por ar. As correções que vieram depois não foram glamorosas, mas foram eficazes, que é meio que o tema deste capítulo, não é? Novas válvulas para o colete de pressão, filtros revisados e um sistema automático de oxigênio reserva que entrava em ação no instante em que o fornecimento principal falhava. E tudo isso foi aos poucos reconstruindo a confiança que tinha sumido da frota durante a paralisação. Não houve um único momento de eureka, apenas um trabalho constante de mudanças de engenharia, mais monitoramento e os pilotos aos poucos voltando a confiar no jato, que afinal permitiria que eles respirassem. Levou anos para encerrar de vez a saga do oxigênio. E algumas perguntas sobre aqueles incidentes iniciais nunca foram resolvidas de forma satisfatória para todos. O Raptor continuou voando com um sistema de suporte de vida silenciosamente ajustado e sua terrível reputação de sufocar seus próprios pilotos foi desaparecendo na história do programa. E assim, tendo sobrevivido aos cortes orçamentários, à proibição de exportação, ao cancelamento e ao quase desastre causado pelo próprio cockpit, o jato finalmente estava prestes a fazer a única coisa para a qual foi construído e que evitou de forma notável por quase uma década. O Raptor estava indo para a guerra. Até aqui, a carreira do Raptor tinha sido bem estranha. O caça atingiu a capacidade operacional inicial em dezembro de 2005 e não lançou uma única bomba em combate real até setembro de 2014, quase 9 anos depois. Para colocar isso em termos humanos, um jovem fuzileiro naval poderia ter se alistado, sido enviado para uma zona de guerra 2 vezes, cumprido todo o período de serviço e voltado à vida civil no tempo que o caça mais avançado do planeta levou para disparar seu primeiro tiro em combate. Então, quando o Raptor finalmente foi para a guerra, em 22 de setembro de 2014, os F-22 voaram sua primeira missão de combate, como parte dos ataques iniciais dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico na Síria. 2 Raptors atingiram um alvo de comando e controle do ISIS, com bombas guiadas de precisão, Jodadãs guiadas por GPS, guardadas no mesmo compartimento interno, projetado para esconder seus mísseis ar-ar. O jato concebido para desmontar a Força Aérea Soviética sobre a Europa finalmente derramou sangue contra um alvo que não tinha força aérea alguma. O Raptor finalmente foi para a guerra, mas não na guerra para a qual ele havia nascido. Ele foi projetado para vencer duelos em alta altitude contra caças de mesmo nível, e em vez disso, sua estreia em combate foi um bombardeio de precisão contra insurgentes em caminhonetes. Um inimigo sem jatos, sem furtividade e nada remotamente capaz de contestar o espaço aéreo acima. A campanha que se seguiu manteve o jato ocupado. Entre 2014 e 2015, os F-22 voaram bem mais de 200 missões sobre a Síria e o Iraque e lançaram centenas de bombas de precisão, algo em torno de 270 armas, totalizando aproximadamente 135 toneladas de munições ao longo da campanha. Isso é mais do que toda a carga de bombas que um B-52 totalmente carregado pode transportar em uma única missão.
O especialista em superioridade aérea silenciosamente se transformou em um bombardeiro de meio período e um bem ocupado por sinal. Mas lançar bombas era apenas parte do que o Raptor realmente fazia sobre a Síria, e talvez nem fosse a parte mais valiosa, porque o jato podia enxergar todo o campo de batalha de sua posição elevada, fundir radar, sensores passivos e dados de enlace em uma imagem limpa e permanecer invisível. Enquanto fazia isso, os comandantes passaram a usá-lo cada vez mais como um quarterback aéreo, direcionando outras aeronaves, construindo o quadro de quem estava onde e repassando essa consciência situacional para o restante do grupo de ataque. Era menos um pistoleiro solitário e mais os olhos no céu dizendo a todos onde olhar. Nos céus lotados e perigosos da Síria, isso era extremamente útil. Americanos, aliados, aeronaves russas, americanas e do regime sírio estavam todas operando no mesmo espaço aéreo, muitas vezes a poucos minutos umas das outras, sem uma estrutura de comando compartilhada para mantê-las separadas. O jato que pudesse ver todos, identificar todos e permanecer invisível era extremamente útil para acompanhar uma guerra aérea caótica e de múltiplos lados, onde uma única identificação errada poderia desencadear um desastre que ninguém queria. Agora, uma ressalva honesta aqui, porque a lenda tende a se adiantar nesse ponto. Apesar de todas essas missões e de todas essas bombas, o F-22 não abateu nenhuma aeronave inimiga sobre a Síria, porque não havia aeronaves inimigas para abater que levassem alguém a querer uma guerra se fossem derrubadas. O jato construído para ser o caça de combate ar-ar mais letal já feito fez sua estreia em combate, lançando bombas e escoltando outros aviões, e sua contagem de abates aéreos no conflito permaneceu firmemente em zero o tempo todo. Então, o Raptor finalmente provou que podia cumprir um papel real em uma guerra, só não o papel pelo qual foi vendido. Ele lançou suas bombas, monitorou toda a situação no espaço aéreo e voltou para casa sem um arranhão. Que é exatamente o que você esperaria de um caça furtivo em um ambiente permissivo. Mas a coisa mais reveladora que o Raptor fez na Síria não foi nenhuma das bombas que lançou. Foram as lutas que ele conseguiu evitar simplesmente aparecendo quando ninguém podia vê-lo chegando. Em 18 de junho de 2017, os F-22 estavam no ar, fornecendo cobertura quando um FA-18 Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos abateu um Su-22 sírio que estava bombardeando perto das forças apoiadas pelos americanos. No solo, pela primeira vez em anos, um jato americano havia abatido uma aeronave inimiga tripulada. Os Raptors não dispararam naquele dia, mas estavam lá em cima, no meio da ação, observando toda a situação complicada se desenrolar e prontos para agir, caso o confronto se transformasse em algo maior. O episódio que melhor demonstra o valor dissuasório do Raptor aconteceu mais tarde naquele mesmo ano, em 14 de dezembro de 2017. Dois F-22 confrontaram um par de caças de ataque ao solo russos, Su-25, que haviam cruzado uma linha de desconflito sobre a Síria, e o impasse resultante durou cerca de 40 minutos. Os Raptors dispararam sinalizadores de advertência para afastar os russos das operações da coalizão, e todo o encontro tenso acabou se resolvendo sem um disparo sequer. Nenhum míssil foi lançado, nenhum tiro foi trocado. E o ponto principal do encontro foi que nada aconteceu, que é exatamente o tipo de resultado que o Raptor conseguia produzir de forma discretamente brilhante quando aparecia em algum lugar onde não era esperado. Às vezes, a melhor batalha aérea é aquela em que todos decidem recuar antes mesmo de começar. Quero dizer, imagine que você é o piloto russo. Você cruzou uma linha de desconflito. Talvez não devesse ter feito isso. Está pilotando um jato de ataque ao solo, robusto, mas já envelhecido. E um caça que você mal consegue detectar no seu radar se aproxima, balança as asas e deixa bem claro que estava te observando o tempo todo e poderia ter acabado com você quando quisesse. Não há outra opção a não ser dar meia volta e ir embora, que é exatamente o que o Raptor foi projetado para fazer você querer dar meia volta e ir embora. Bem impressionante, para ser sincero. A mesma lógica de dissuasão acontece longe de qualquer zona de guerra, lá no ar gelado do Alasca, onde o Raptor faz patrulhas regulares interceptando aeronaves russas que testam os limites do espaço aéreo norte-americano. Quando os Tu-95B russos, aqueles enormes bombardeiros da Guerra Fria movidos a hélice, se aproximam da costa do Alasca, F-22 decolam rapidamente para encontrá-los, muitas vezes surgindo de repente ao lado dos gigantes envelhecidos, como um lembrete silencioso de que a América estava observando toda a aproximação e estava pronta muito antes dos bombardeiros chegarem. Há algo quase teatral nessas interceptações do NORAD. Um F-22 deslizando silenciosamente para entrar em formação atrás de um BER da era soviética, pesado e lento, o caça furtivo mais novo do mundo, escoltando um dos bombardeiros mais antigos ainda em operação. Duas eras do poder aéreo voando lado a lado para as câmeras. E a mensagem, é claro, é inconfundível. Nós vimos você chegando, e se isso não fosse uma patrulha em tempo de paz, você já teria sido abatido. Então, a contribuição mais valiosa do Raptor em uma situação tensa muitas vezes acontecia antes mesmo de qualquer arma ser armada, forçando o outro lado a agir de forma diferente no momento em que ele aparecia. Enquanto isso, longe das linhas de desconflito e das interceptações no Ártico, o Raptor estava ocupado se tornando algo que seus engenheiros nunca projetaram para ser, uma verdadeira estrela da cultura pop. Agora, no mundo mais amplo, longe dos cockpits e dos briefings confidenciais, o F-22 silenciosamente se tornou uma das aeronaves militares mais reconhecíveis do planeta, e Hollywood merece uma boa parte do crédito. No filme Transformers, de 2007, o ameaçador Decepticon Starscream assume a forma de um F-22.
E no ano seguinte, uma formação de Raptors persegue Tony Stark em Homem de Ferro. Isso significa que esse jato já era uma verdadeira estrela de cinema antes mesmo de disparar uma arma em combate. Starscream não é uma doutrina oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, infelizmente, mas a silhueta era claramente reconhecível o suficiente para que cineastas a escolhessem sempre que precisavam de algo que parecesse impossivelmente avançado. E não é difícil entender porque a câmera adorava esse avião. O Raptor tem uma silhueta diferente de qualquer outra coisa no céu. Aquela cobertura da cabine com tom dourado reflete a luz de um jeito que nenhum outro caça faz. E a rotina de demonstração da equipe de exibição joga o jato em manobras que parecem pura bruxaria para quem assiste do chão. Aquela sensação de avanço rápido, condensada em alguns minutos de subidas verticais e deslizadas de cauda, era exatamente o que fazia do Raptor uma atração garantida nos shows aéreos. E então, tem a internet, que adotou o Raptor como uma espécie de mascote nas longas disputas tribais sobre aeronaves militares. Na internet, você vai encontrar fãs dedicados do Raptor discutindo eternamente sua superioridade contra seguidores igualmente dedicados do F-35. E depois da famosa derrubada do balão pelo caça em 2023, os memes surgiram sozinhos, com o caça de superioridade aérea mais caro já construído no mundo, de repente foi imortalizado como o estourador de balões mais caro do mundo. O segredo em torno do caça, o formato incrível, as acrobacias em shows aéreos e aquela aura de ser o melhor só reforçaram ainda mais a mística. Mas toda essa adulação, as participações em filmes, as multidões nos shows aéreos, a lealdade feroz na internet, tudo isso acontecia ao mesmo tempo em que algo muito menos confortável para a reputação do Raptor estava acontecendo. Porque enquanto os fãs discutiam sobre qual caça era o mais bonito e Hollywood o colocava como uma máquina voadora definitiva, engenheiros de verdade, em nações rivais de verdade, estavam estudando o Raptor de forma extremamente detalhada e estavam reduzindo pouco a pouco a vantagem que antes o tornava intocável. Beleza, então vamos voltar lá para aquele balão, agora que você entende exatamente que tipo de máquina foi enviada para lidar com ele. No final de janeiro de 2023, um balão de vigilância chinês de alta altitude entrou no espaço aéreo americano e começou a atravessar os Estados Unidos continentais. À vista de qualquer um que olhasse para cima, o que transformou um equipamento de espionagem em uma notícia nacional ao longo de cerca de uma semana. A Força Aérea reposicionou F-22S para rastrear o objeto e descobrir como, se é que era possível, abater um balão com caça projetado para destruir outros caças. Por que enviar um caça furtivo atrás de um balão, afinal de contas? Bem, isso porque quase nada mais no arsenal conseguiria alcançá-lo com facilidade. O balão estava voando a cerca de 60 a 65 mil pés, muito acima da altitude de um voo comercial comum. O F-22 subiu até cerca de 58 mil pés, bem no limite de onde um caça e seus mísseis ainda conseguem operar de forma eficaz, o que descartou a maioria das aeronaves que você normalmente poderia usar. O Raptor, com seu teto operacional acima de 50 mil pés e sua capacidade de supercruzeiro, era uma das poucas máquinas que podiam subir até lá e fazer um disparo limpo. Em 4 de fevereiro de 2023, um F-22 do primeira ala de caça, voando sob o indicativo Franco, subiu ao largo da costa da Carolina do Sul e disparou um único míssil AIM-9X Sidewinder contra o balão a cerca de 58 mil pés, derrubando os destroços em águas rasas, onde a marinha poderia recuperá-lo para fins de inteligência. Derrubar o balão sobre o Atlântico, em vez de sobre uma área populosa, significava que os destroços poderiam ser recuperados e estudados, em vez de espalhados pelo quintal de alguém em Montana. Esse foi um engajamento estranho para o Raptor. O alvo era lento, emitia quase nenhum calor para que um míssil guiado por calor pudesse travar, e flutuava numa altitude onde o ar é rarefeito demais para que um jato pudesse manobrar com sua violência habitual. A analista de poder aéreo Rebecca Grant disse: abater o balão da China foi de fato a primeiro abate ar-ar do F-22, fecha aspas. O caça mais letal já construído, um jato com um placar de 144-0 contra os melhores pilotos que os Estados Unidos puderam reunir, esperou quase 2 décadas por sua primeira vitória aérea confirmada e gastou-a em um saco de gás. Só o míssil, segundo relatos, custou cerca de 400 mil dólares, o que é uma quantia incrível de dinheiro para estourar um balão, mesmo que esse balão estivesse fazendo espionagem. A internet ficou maluca. As piadas sobre um caça super caro de milhões de dólares sendo usado para estourar o balão de festa mais caro do mundo surgiram sozinhas em poucas horas. E sinceramente, é meio absurdo quando você coloca dessa forma. Mas, geopoliticamente, não foi pouca coisa. Uma plataforma de vigilância estrangeira atravessou todos os Estados Unidos, e a resposta foi uma demonstração clara de que a América podia alcançar até o limite do céu utilizável e remover silenciosamente qualquer coisa que encontrasse lá. Sim, foi engraçado, mas também foi um recado. E as pessoas para quem essa mensagem foi direcionada entenderam perfeitamente bem. Então, se o caça mais avançado do mundo agora é famoso por estourar balões, quanto tempo mais o Raptor realmente tem antes que algo mais novo ocupe seu lugar? Para responder a isso, você precisa olhar para onde o Raptor realmente está em meados dos anos 2020.
E o retrato honesto é de um campeão envelhecido, e não de uma peça de museu. Em 2022, a frota havia caído para cerca de 183 aeronaves, com menos do que isso realmente prontas para combate, se você desconsiderar os jatos usados em testes, treinamento e os que foram perdidos em acidentes. Isso é aproximadamente um terço dos cerca de 540 Super Hornets que a Marinha dos Estados Unidos opera, o que mostra o quão pequena é a frota que a Força Aérea está tentando espalhar por um mundo muito grande e cada vez mais contestado. E os rivais que ela foi criada para deter já não se recusam educadamente a existir. A China agora opera seu caça furtivo J-20 em quantidades significativas. Um grande jato bimotor que os analistas ocidentais consideram uma máquina de classe equivalente, mesmo quando discutem sobre o quão maduros são seus motores e quão bons são seus sensores. A Rússia lançou o Su-57 como seu próprio concorrente de quinta geração, embora a maioria dos observadores ocidentais o considere o menos desenvolvido dos dois, presente em quantidades modestas e atormentado por programa. O caça de quinta geração exportável que os aliados realmente utilizam é o F-35, enquanto o Raptor, graças à proibição de exportação, continua sendo uma arma estritamente americana. Então, como manter um caça criado nos anos 1990 relevante contra adversários que nem existiam quando ele foi projetado? Bem, você o atualiza incansavelmente. O Raptor passou por uma série de pacotes de melhorias, incluindo a atualização Incrementos 32B, integração dos novos mísseis AIM-9X e AIM-120D, melhorias nos links de dados para se comunicar com o restante da frota e uma modernização há muito aguardada, sistema de mira montado no capacete do tipo que caças inferiores já utilizavam há anos. O objetivo de tudo isso tem sido manter o desempenho de voo da aeronave brilhante, equiparando-o a sensores e armamentos que não ficaram discretamente uma geração atrás. Agora, nem todo Raptor é visto como um investimento que vale a pena, veja bem. A Força Aérea já propôs várias vezes aposentar 32 aeronaves mais antigas do Bloco 20, usadas principalmente para treinamento, argumentando que trazê-las ao padrão de linha de frente seria extremamente caro. O Congresso, no entanto, proibiu a Força Aérea de se desfazer dessas aeronaves até o ano fiscal de 2028. E o argumento é o seguinte: por que gastar uma fortuna para atualizar 3 dúzias de jatos de treinamento antigos ao padrão de combate, quando esse dinheiro poderia ser investido em capacidades que realmente importam, especialmente com o sucessor já sendo planejado? Agora, esse sucessor é conhecido publicamente como F-47, o caça tripulado que está no centro da família de sistema de domínio aéreo de próxima geração. Em março de 2025, a Força Aérea concedeu à Boeing o contrato de desenvolvimento de engenharia e fabricação. Agora, é claro, muito sobre a aeronave ainda permanece classificado, mas o conceito mais amplo combina o caça tripulado com aeronaves de combate colaborativas não tripuladas. A intenção é uma família de sistemas, um caça tripulado voando ao lado de drones não tripulados projetados para fazer pelos anos 2030 e além, o que o Raptor fez pelos anos 2000. E enquanto você se pergunta, por que não construir mais dos Raptors avançados? As pessoas perguntaram isso, e a resposta para essa pergunta acabou sendo de cair o queixo. Estudos sobre reiniciar a produção do F-22 chegaram a um valor de cerca de 50 bilhões de dólares para entregar mais 194 aeronaves, o que é mais do que 2 anos de todo o orçamento anual da NASA gasto em um caça que já foi construído e abatido uma vez antes. Então, é aqui que o Raptor está hoje. Ele continua sendo assustador para qualquer coisa que tenha que enfrentá-lo. Continua sendo dolorosamente escasso, com menos de 200 unidades. Está realmente ficando velho e fica cada vez mais difícil e caro de atualizar a cada ano que passa. Ele é, ao mesmo tempo, o predador supremo dos céus, e uma aeronave que silenciosamente faz a contagem regressiva para sua própria substituição, o que é uma vida dupla estranha de se levar. Mas deixe de lado as piadas sobre balões, as disputas orçamentárias e a aposentadoria iminente. E a função para Raptor sempre foi construído não mudou desde aquela coletiva do Pentágono em 1981. Ele foi feito para vencer combates antes mesmo que eles realmente começassem, para ser o motivo pelo qual um piloto inimigo decide que o céu sobre o campo de batalha simplesmente não vale o risco, e para fazer com que os combates mais mortais no ar desapareçam silenciosamente antes que alguém dispare um tiro, apesar de todos os seus contrastes absurdos e do preço exorbitante. Esse é o legado do jato mais incrível já construído, uma máquina cujas maiores vitórias são as batalhas que nunca chegam a acontecer. Obrigado por assistir.